Fala, filhos de Deus, Silas Fernandes aqui falando em mais um episódio aqui do Na Real com Silas Fernandes. Então você, filho de Deus, vamos aplicar Romanos 8 na mente, no coração e na veia, porque a terra está gemendo, aguardando a sua manifestação. Gente, hoje o tema está sensacional, pois iremos falar sobre algo muito precioso das Escrituras Sagradas, que apontam também para a escatologia bíblica, para a volta de Jesus. Então, eu preciso falar sobre esse tema hoje com vocês. Vamos falar das 7 festas judaicas e o Rosh Hashanah e a volta de Jesus. Quer saber sobre esse assunto? Então já curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal. Você ainda não é inscrito, não estou acreditando. Manda para geral, se inscreva no canal, que eu tenho certeza de que esse episódio vai ser muito top. Então, segue a... Bora, filhos de Deus, vamos manifestar, porque a terra está gemendo pela minha manifestação, pela sua manifestação. Então, bora lá, sem mais delongas, senta o dedo aí, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe com geral, que eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser sensacional. Temos hoje como tema as 7 festas judaicas, mais o Rosh Hashanah e a volta de Jesus. Gente, eu preciso falar sobre essas 7 festas, né? Porque recentemente no calendário judaico, não sei se vocês sabem, mas o calendário judaico é totalmente diferente do nosso calendário, tá bom? Então, nós iremos falar sobre as 7 festas e como essas 7 festas acabam impactando no Rosh Hashanah, que simboliza a volta de Jesus. São 7 festas. Então, Silas, quais são as 7 festas? Primeira festa, a festa da Páscoa, que é o Pesach, que é a libertação, que acontece, gente, no mês de Nissan, que para nós é ali entre março e abril, beleza? A segunda festa é a de Pães Asmos, que é a Shag Hamatzot, que é a festa da santificação, que também acontece ali entre o dia 15 a 21 de Nissan, março ou abril. Temos a terceira festa, que é a festa das primícias, que é Yom HaBikurim, ressurreição, de domingo após o Shabat da Páscoa, entre março e abril, por ali. Quarta festa, gente, festa de Pentecoste, que é Shavuot, a colheita e o Espírito, que acontece dia 6 de Sivan, 50 dias após a festa da Páscoa, que acontece ali entre maio e junho. Quinta festa, festa das trombetas, Yom Teruah ou Rosh Hashanah, que é o despertar, que acontece no 1º de Tishrei, Tishrei, por aí, que acontece em setembro, outubro, beleza? E temos também a sexta festa, dia da expiação, que é Yom Kippur, arrependimento e julgamento. E para finalizar, não menos importante, a festa do tabernáculo, que é a festa do Sukkot, habitação, que acontece entre 15 a 22 de Tishrei, setembro e outubro. Difícil, gente, essas pronúncias aí são difíceis, hebraicas, então, por favor, Por favor, vocês entenderam. Então vamos lá, vamos começar falando, primeiro eu quero falar sobre a primeira festa,
que é a festa da Páscoa, que é uma festa até muito conhecida por nós aqui, cristãos ocidentais, que significa a libertação. Gente, acontece ali no período de 14 de Nissan, março e abril por ali, que está descrito no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11, que diz: comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Silas, qual é o significado da festa pascual? É a lembrança, gente, do povo, da saída do povo do Egito. No profético, né, ele aponta para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que nos liberta da escravidão do pecado. Sabe uma coisa que é muito gloriosa, gente, nessa festa? Que assim como o povo de Israel foi liberto do Egito, Jesus também nos liberta do Egito espiritual. O Egito espiritual que acontece nesse mundo. Porque nesse mundo nós temos as aflições terrenas, nós temos as nossas aflições diárias. E Cristo, ele nos liberta desse Egito espiritual, assim como nós conhecemos nas Escrituras Sagradas que o povo de Israel foi liberto ali do Egito. Então a festa pascual, ele aponta diretamente para o sacrifício de Jesus. Agora uma coisa que eu preciso falar para vocês a respeito dessa festa da Páscoa, que, como eu volto a repetir, é uma festa muito conhecida por nós cristãos ocidentais, é que tudo que acontece, gente, todas as histórias da Bíblia ali que estão escritas no Antigo Testamento são sombras de coisas que deveriam acontecer no futuro, no Antigo Testamento até os dias de hoje. Então, por isso que nós não podemos de forma alguma excluir o que aconteceu, a história do Antigo Testamento, nós não podemos excluir, nós precisamos ter uma noção daquilo que representa, porque tudo o que aconteceu ali no Antigo Testamento foi uma sombra do que está acontecendo nos dias atuais e também do que aconteceu ali na igreja primitiva no Novo Testamento. Então, entendeu? Então, por que eu estou trazendo esse ponto aqui para vocês? Porque lá no Egito, o povo de Israel, Deus orientou para que o povo de Israel, eles matassem um cordeiro. O cordeiro, ele tinha que ser um cordeiro perfeito, ele não podia ter mancha, ele não podia ser manco, ele deveria ser um cordeiro perfeito. Então, o Senhor ordenou que o povo de Israel matasse ali o cordeiro e aspergisse, né, o sangue nas ombrais das suas portas. Quantos lembram aqui da última praga ali do Egito, que Deus mandou para que Faraó libertasse o povo? E por meio de Moisés ali foi anunciado ao povo, então o povo matou o cordeiro e tingiu ali as ombrais das portas, justamente para que a morte não pudesse adentrar a casa do povo de Deus. As casas que não tinha, não estava aspergido sangue ali nas ombrais das suas casas, a palavra fala que o anjo da morte entrou. E quando ele entrou, ele matou os primogênitos ali do Egito. Sabe o que nós aprendemos quando nós lembramos da libertação do povo do Egito ali e trazendo já para o Novo Testamento? Jesus veio na plenitude dos tempos, morreu numa cruz. Ele era esse cordeiro perfeito. E por meio do seu sangue, que agora não já está mais aspergido nas ombrais das casas, mas o sangue que nos lava de todo o pecado, gente. A morte não tem poder para aqueles que são filhos de Deus e que foram lavados por seu sangue. Sabe por quê? Porque para nós, cristãos, que acreditamos nessa morte e ressurreição de Jesus, nós sabemos muito bem de que quando nós morrermos, nós iremos abrir os nossos olhos na eternidade. Então, é isso que essa
festividade, a festa pascual, o Pessach, que é a passagem, a libertação ali do povo de Israel, acaba tendo essa festividade, trazendo à memória que o sangue do Cordeiro foi derramado e foi aspergido nas umbrais de suas casas. Então essa foi a primeira festa, é a primeira festa ali que o povo judaico ainda comemora até os dias de hoje. Segunda festa, gente, é a festa dos pães asmos, que é o Shang Hamotzot, que significa santificação. Acontece ali no período de 15 a 21 de Nissan, março e abril, tá? Olha só o que o livro de Levítico, capítulo 23, versículo 6, vai dizer. No 15º dia daquele mês, começa a festa dos pães sem fermento, em honra ao Senhor. Durante 7 dias comam pão sem fermento. Silas, qual é o significado dessa festa? O fermento simboliza o pecado. Esta festa aponta para a vida santa de Cristo e para a nossa santificação. Gente, a aplicação gloriosa dessa festa é um chamado para viver em pureza, pois o pecado não pode reinar na vida de quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então essa é a segunda festa que acontece ali. Como vocês ouviram bem, no dia 14 de Nissan acontece a Páscoa. Agora no dia 15 a 21, que simboliza 7 dias, é um período de santificação. Por quê? Porque aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, ele se santifica. Por isso que essa festa, a festa dos pães asmos, que é a festa dos pães sem fermento, porque o fermento ali, ele simboliza, de fato, o pecado. Por isso que é pães asmos, simboliza ali o corpo de Jesus. Porque Jesus, ele foi o quê? Enterrado sem pecado. Ele, naquela cruz, pegou todo o pecado, só que lá naquela cruz, ele perdoou, foi perdoado por meio do seu sangue os nossos pecados. Então, quando Jesus é sepultado, né, que no sentido para nós é enterrado, então Jesus foi sepultado já sem nenhum pecado. Por quê? Porque o sangue derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Gente, olha que poderoso. E foi um período de 7 dias essa festa, tá, gente? De santificação. Santificai-vos. Sabe por quê? Porque você acaba tendo uma vida completamente santa em Cristo Jesus, a partir do momento que você entende sobre essa festividade. Terceira festa, festa das primícias, Yom HaBikurim, ressurreição. Gente, eu posso talvez estar falando a pronúncia errada aqui, mas por favor, gente, eu não sei falar nessas línguas hebraicas, judaicas, não sei. Mas estou tentando, estou dando o meu máximo aqui para poder trazer esse conteúdo a todos vocês, tá bom? Gente, no domingo, após o Shabat da Páscoa, ali no período de março e abril, Levítico 23, versículo 10 e 11 vai dizer: quando vocês entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, tragam ao sacerdote o primeiro feixe da colheita. Ele moverá o feixe e perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Qual é o significado, gente? Cristo é as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Sabe o que isso significa? Assim como Cristo ressuscitou, temos a promessa que nós também ressuscitaremos para uma vida eterna. Gente, que poderoso, cara. Essa festa das primícias é celebrada até os dias de hoje pelo povo judeu ali em Israel, porque existe essa promessa para nós. Assim como Cristo ressuscitou, nós como igreja também ressuscitaremos e viveremos uma vida eterna com Cristo Jesus. Você crê? Eu creio demais, meus irmãos. Eu creio demais. Eu tenho certeza de que Jesus, ele se colocou como o primeiro a ressuscitar
assim como ele ressuscitou. Por isso que é a primícia, a festa das primícias, porque ele se colocou em primeiro lugar, ele primeiro morreu e ressuscitou para que hoje nós pudéssemos ter essa vida. E sabe de uma coisa, quando Jesus morre naquela cruz, o pecado, gente, antes, durante e após a crucificação, trouxe libertação para aqueles que creem. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você crê? Digite amém aí, para que eu possa ver que você digitou aí amém, que você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Gente, agora vamos para a quarta festividade, que é feito ali, o simbolismo dessa quarta festa ali no povo judaico, ali em Israel, que é a festa de Pentecostes, o Shavuot, né? A colheita e o Espírito, que acontece no dia 6 de Sivan, 50 dias após a Páscoa, entre maio e junho. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4 diz: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Gente, olha o significado. Lembra a entrega da lei no Sinai, mas no profético aponta para a entrega do Espírito Santo e a colheita de almas. Da mesma forma que a lei foi escrita em tábuas, o Espírito escreve hoje a vontade de Deus em nossos corações. Gente, olha o simbolismo profético da palavra, porque na descida do Espírito Santo nasceu a igreja do Senhor, que está firme até os dias atuais. Gente, eu estou arrepiando todinho. Meu Deus do céu, é forte isso. A igreja do Senhor que permanece até os dias atuais nasceu ali. No dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo veio e batizou sobre toda a carne, e todos que estavam ali reunidos foram batizados pelo Espírito Santo com autoridade e poder para propagar o Evangelho. Gente, então, ó, essas primeiras 4 festas já aconteceram, tá bom? Essas primeiras 4 festas já foram cumpridas em Cristo Jesus. A primeira, que é a festa pascual, que foi a morte de Jesus. A segunda, que foi a do pães, os pães asmos, né? Deixa eu só confirmar aqui. Pães asmos, que significa santificação, que quando Jesus foi sepultado ali sem pecado. A terceira, a festa da primícia, que é a ressurreição, que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E a festa de Pentecostes, que é o Shavuot, que é a colheita e o Espírito, que é a descida do Espírito Santo, onde nasce ali a igreja primitiva. Agora nós iremos falar de 3 outras festas que são celebradas em Israel pelo povo judeu, mas são festas que, como eu posso dizer, que escatologicamente falando, ainda não se cumpriu. Ainda vai se cumprir nos nossos dias, tá bom? Então, primeiro, festa das trombetas, que significa Yom Teruah ou Rosh Hashanah, o despertar, que acontece no primeiro dia, essa palavra é difícil, gente, primeiro de Tishrei. Eu acho que eu falei certo, tá? Você que sabe falar melhor aí, por favor, me ajuda na pronúncia. Que acontece no mês de setembro ou outubro. Levítico 23, 24 diz: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso. Uma comemoração como toques de trombeta e uma assembleia sagrada. Gente, qual é o significado dessa festa, a festa das trombetas? O significado é o Ano Novo Judaico. É o início dos 10 dias de arrependimento que antecedem o Yom Kippur. Profeticamente aponta para a volta de Cristo, quando a trombeta soará, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Você pode abrir aí na sua casa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16. Gente, é o chamado
para despertar, para acordarmos espiritualmente, pois Jesus virá como o som da trombeta. Gente, essa é uma festa que é celebrada até os dias de hoje, que ainda não aconteceu profeticamente, porque a igreja ainda está aqui e a igreja ainda irá passar por esse arrebatamento, que será um arrebatamento que não vai ser, gente, um arrebatamento secreto. Vai ser um arrebatamento na qual todo olho verá o arrebatamento da igreja. E nós comemoramos, né, essa festividade, que é a festa das trombetas, porque ela aponta para a escatologia bíblica. É uma festa de descanso da igreja, de ter passado por toda essa luta, por toda essa tribulação aqui na terra. A palavra vai dizer que aquela grande multidão, quando João vê ali tem a visão na ilha de Patmos, que ele vê uma grande multidão e ele pergunta ali quem era aquele povo, aquela multidão de todos os povos, tribo, língua e nação. Meu Deus do céu! Aí Jesus vira e fala, são santos que vieram da grande tribulação. Gente de Deus! Eu, Silas, creio, tá? Eu, Silas, creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Quiçá os nossos irmãos ali do Oriente já estão passando por grandes tribulações. Apóstolo Paulo também dizia, quando passar dessas leves e momentâneas tribulações, nós seremos revestidos de poder lá no céu, com o corpo glorificado, assim como Jesus está hoje com o corpo glorificado. Existe uma promessa que nós também receberemos este corpo glorificado e nós ressuscitaremos e seremos arrebatados para a eternidade. Gente, que poderoso! E essa festa ainda é comemorada, tá? Então existem muitos judeus, a tradição ainda ali em Israel, eles ainda comemoram essa festa. E nós podemos, de forma profeticamente falando, trazendo a escatologia bíblica de que um dia nós também ressuscitaremos e viveremos eternamente na eternidade com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos para a próxima festa? É a festa, gente, da expiação. Dia da expiação, que é Yom Kippur, arrependimento e julgamento. Acontece no dia 10 de Tishrei, setembro, outubro, por ali. Levítico 16, versículo 30. Naquele dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Sabe por quê? Porque na eternidade não entra pecado. Não entra pecado. Nós seremos purificados para poder adentrar os portais celestiais. Meu Deus do céu. O dia mais sagrado do calendário judeu. No profético aponta para o julgamento final e a purificação completa do povo de Deus. Cristo é o nosso sumo sacerdote e já fez a expiação eterna no Calvário. Ele se fez expiação por nós, para que nós pudéssemos, gente, de fato receber o juízo final na qual todo aquele que crê e perseverar até o fim estará salvo e viverá eternamente com Cristo Jesus na eternidade. Gente, é muito poderoso, meu Deus do céu, eu fico animado, eu fico muito animado, gente, porque existe essa promessa de salvação e nós cremos que nós que permanecermos firmes, inabaláveis, iremos subir às alturas, iremos viver eternamente com Jesus. Amém? Gente, sétima e última festa que eu vou trazer aqui para vocês. Festa dos Tabernáculos, que é o Sukkot, que significa habitação. Gente, eu me emociono porque olha que poderoso é isso. Levítico capítulo 23, do 42 ao 43. Durante 7 dias
vocês morarão em tendas. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que as gerações futuras, que é os dias de hoje, nós somos a geração futura do povo de Deus, saiba que eu fiz os israelitas habitarem em tendas quando os tirei do Egito. Qual o significado disso, Silas? Aponta para o tempo em que Deus habitará entre nós na Nova Jerusalém, conforme descreve Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E existe uma passagem, eu acho que em Hebreus, depois vocês pesquisam aí, eu sou péssimo de referência, mas existe uma passagem que lá no Antigo Testamento ainda, quando o povo estava ali em Israel, né, estava ali, o povo de Israel estava ali no deserto, que Deus dá uma palavra, traz uma revelação a Moisés, que ele manda Moisés construir ali um tabernáculo no meio do deserto, né? Gente, olha que poderoso, Hebreus fala sobre isso, que ele tabernaculou entre nós. Gente de Deus, a visão dos céus, assim como está descrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, que ele habitará por toda a eternidade entre nós. Ali, a sombra do que estava por vir e a sombra do que ainda vai acontecer. Porque escute isso, escute o que eu estou falando para vocês. Ele tabernaculou ali no Egito. Ele tabernaculou na pessoa de Jesus, aqui o Verbo encarnado, que andou aqui na plenitude dos tempos, e ele irá tabernacular no povo de Deus, na eternidade, no céu. Ele estará conosco por toda a eternidade. Eu estou arrepiado, eu estou emocionado, eu estou feliz, porque essa é uma promessa que eu e você, que crê até o fim, você que tem fé nessa palavra, nós iremos viver por toda a eternidade com Cristo Jesus. Ai, meu Deus do céu. Não faça o corte disso não, gente. Chorando não, estou emocionado. Meu Deus, é poderoso, gente. É muito poderoso. Gente, é uma festa de alegria plena, a festa dos tabernáculos. É a celebração da vitória final, quando o Senhor tabernaculará, quando o Senhor tabernaculará conosco para todo sempre, para toda uma eternidade, gente. As festas de primavera, gente, é a festa da Páscoa, dos pães asmos, das primícias de Pentecostes. Já se cumpriram em Cristo Jesus. As festas de outono, que são a festa das trombetas, da expiação e do tabernáculo, aguardam o cumprimento final na volta de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Gente, apóstolo Paulo escreveu isso para a igreja ali de Colossos, trazendo como ensinamento para o povo que ali estava seguindo ali o evangelho, a palavra que estava sendo pregada. Gente, Novo Testamento. O que aconteceu nas festividades do Antigo Testamento era apenas sombra do que está por vir. Nós iremos morar com Cristo Jesus, com nosso Senhor e Salvador por toda a eternidade. E Ele tabernaculará com a sua igreja por toda a eternidade. Essa é uma promessa para mim e para você, filhos de Deus, que você possa se manifestar para que a terra possa ser restaurada, porque no momento ela está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, conforme prevê Romanos capítulo 8. Gente, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e manda essa mensagem poderosa para todo aquele que crê. Aquele que crê está salvo. Quem não crê
já está condenado. Até o próximo vídeo. Fui!